FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. PSDB goiano defende pré-candidatura de Aécio Neves. Deputados goianos acreditam na derrubada do veto aos royalties do petróleo. Presa suspeita de matar mulher para ficar com bebês gêmeos. Goleiro Bruno mostra sinais de apreensão em julgamento em Minas. José Disseu admite recorrer da condenação no caso do Mensalão em tribunais internacionais. Nome do brasileiro Dom Odilo Scherer ganha mais força como candidato a Papa. Goiás volta a golear 4-0 no Anápolis. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a guerra do petróleo. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo se unem para ir ao Supremo por royalties. O estado de São Paulo, podemos fazer o diabo na hora da eleição, diz Dilma. Correio Brasiliense, quantas pessoas ainda serão mortas por eles? A escalada da violência contra a mulher no Distrito Federal é assustadora. Valor econômico, empresas revêem negócios na Argentina. Estado de Minas, Brasil obriga aposentado a trabalhar mais 7 anos. Jornal do Comércio, confusão na capital e esperança no interior. 0 hora, estados reabrem batalha por 31 bilhões de reais de royalties. Brasil Econômico, Dilma quer ver inflação de fevereiro antes de anunciar novos incentivos. O Popular, sucessão, clima de campanha domina encontro do PSDB. Diário da Manhã, remédios, crianças intoxicadas. Em 2012, 104 crianças foram intoxicadas por ingestão de medicamentos. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Câmara de Goiânia vai apreciar em breve projeto que regulamenta a eleição dos conselhos tutelares. O projeto é polêmico e tem dividido os vereadores. 2 grupos estão envolvidos: os pré-candidatos a conselheiros tutelares e os atuais conselheiros. Ambos reivindicam o cumprimento da lei. A eleição para os conselhos tutelares em Goiânia deveria ter sido feita em 2012, mas não foi. Uma lei federal de julho de 2012 mudou o mandato dos conselheiros de 3 para 4 anos. Os atuais entendem que, dessa forma, seu mandato terminaria em dezembro de 2013. Já o Ministério Público Estadual e os Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente defendem a realização de eleições, que já estão marcadas para 26 de maio, como explica o promotor Alexandre Mendes, da 4ª Promotoria de Justiça. O Ministério Público é contrário à prorrogação até 2016. O Ministério Público entende que fazer isso é um golpe contra os eleitores, contra a população de Goiânia, que confiou a esses conselheiros tutelares um mandato de apenas 3 anos. Então, prorrogar até 2016 é praticamente dobrar o mandato desses conselheiros tutelares sem autorização do legislador, da população de Goiânia. E a favor de que a eleição seja realizada para que o povo possa escolher.
para que o povo possa dizer quem é que tem que ficar no cargo de conselheiro tutelar até 2016. Na manhã da última sexta-feira, uma audiência pública discutiu o tema na Câmara Municipal, proposta pelo vereador Tairone de Martinho. Segundo ele, o tema carece de muito debate. Existe um projeto em tramitação aqui na Câmara Municipal de Goiânia e esse projeto ele é de extrema importância para a população, porque ele vai mexer na vida dos conselheiros tutelares e, respectivamente, na vida de todos daquelas crianças, daquelas pessoas que necessitam dos conselhos tutelares. E o projeto precisa adequar a uma lei federal, ou prorrogando as eleições até 2016, ou chamando a eleição de imediato. Como é um projeto que vai interferir na vida da sociedade, eu não quis tomar nenhuma decisão e não vou tomar nenhuma decisão tão importante como essa sem escutar a população. O conselheiro tutelar da região oeste, Omar Borges, argumenta que interesses políticos estão envolvidos. O que tem que ser aprovado o projeto de lei é pela adequação da lei municipal, que é obrigada a adequar a lei federal. E se adequar a lei federal, não tem como essas eleições. Essa eleição está sendo feita para agradar alguns candidatos que não foram eleitos vereadores e alguns cabos eleitorais desses vereadores que estão querendo pegar o cargo de conselho tutelar. E não tem compromisso com crianças e adolescentes. O projeto de lei do Executivo que trata das eleições não possui relator e ainda deve ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-7. Começa no mês que vem o cadastramento eleitoral em mais 22 municípios goianos. Começa em abril o cadastramento biométrico de 10 zonas eleitorais do estado, que tem abrangência de 22 municípios, entre eles os 2 maiores colégios eleitorais, depois da capital, Aparecida de Goiânia e Anápolis, que juntos somam quase 50% do número de eleitores que farão o cadastramento. O coordenador deste trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, Hamilton Pinheiro de Oliveira, explica como será executada esta tarefa. Nós estamos numa fase de visitas técnicas aos locais para que já no início de abril essas atividades estejam sendo realizadas. E como será o cadastramento? O que o eleitor deve levar para fazer esse cadastramento biométrico? O eleitor ele tem que estar atento ao chamamento da Justiça Eleitoral e se posicionar diante de cada cidade, né, de cada local. Porque os juízes eleitorais é que determinam qual documentação será necessária. Mas, certamente, ele se informando na zona eleitoral qual ele tem o título de eleitor, ele vai poder entender qual é a documentação adequada. Hamilton Pinheiro de Oliveira fala também sobre o prazo para a realização do cadastramento biométrico. Nosso prazo alargado é de abril agora de 2013 até fevereiro de 2014. Entretanto, é importante salientar que os eleitores devem se preocupar em vir o quanto antes para evitar dissabores, né, filas e algum evento superior que possa atrapalhar o recadastramento. Aparecida de Goiânia conta com aproximadamente 270 mil eleitores e para atender o eleitor que for fazer o cadastramento biométrico, serão implantadas ações a fim de evitar demora e filas, como explica o coordenador dos cartórios eleitorais de Aparecida de Goiânia, Breno Prado. Bom, nós vamos implementar uma série de ações visando atender o público, o eleitorado de Aparecida, que realmente é muito grande. Dentre eles é a abertura de alguns postos de atendimento, serão 3 postos de atendimento, além da sede eleitoral, do cartório, onde já vai começar a funcionar no dia 1º. Os municípios que farão o cadastramento biométrico são Trindade, Campestre, Senador Canedo, Caldazinha, Goianápolis, Teresópolis, Goianira, Brasabrantes, Caturaí, Santo Antônio de Goiás, Guapó, Abadia, Aragoiânia, Inhumas, Damolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Bela Vista, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Campo Limpo e Ouro Verde. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h09. Lideranças do PSDB se reuniram em Goiânia para o Fórum Estadual, que teve como meta discutir o futuro do partido. O tema do fórum foi discutindo o futuro de Goiás e do Brasil. Cerca de 800 pessoas ligadas ao partido estiveram presentes. Vereadores, prefeitos, deputados e senadores aproveitaram o momento para debater projetos, o que foi implantado e deu certo e, para alguns casos, o que pode ser alterado.
O presidente regional do partido em Goiás, Paulo de Jesus, falou da importância do evento. Ele é importante porque Goiás sempre começou as grandes transformações no Brasil. E o PSDB, em 98, começou essa grande transformação aqui. E nós, em Goiás, a presidência da República, o PSDB, nunca perdeu uma eleição aqui em Goiás. Por isso também, esse fórum de debates hoje serve para as atividades do PSDB nacional. Marconi Perillo também esteve presente e reforçou a importância de um evento como esse. Nós vamos debater aqui com os militantes do PSDB, as principais lideranças, os principais dirigentes, a agenda goiana e a agenda nacional. Vamos avaliar os programas que estão sendo desenvolvidos aqui, avaliar também as contribuições que o PSDB tem oferecido ao Brasil em vários estados brasileiros, com gestões que estão oferecendo resultados de excelente qualidade para as pessoas. Então, o objetivo é debater esses projetos, esses programas, contribuir com as administrações municipais e apresentar aos que não têm conhecimento ainda os resultados do nosso trabalho aqui em Goiás e do que é que os dirigentes nacionais estão pensando para o futuro do partido do país. Programas que já estão sendo desenvolvidos aqui em Goiás também serão avaliados pelo governo. Marconi Perillo afirmou que 2013 será um ano de recuperação política. Vários líderes nacionais do PSDB compareceram ao fórum do partido. O fórum do PSDB, promovido pelo Diretório Estadual do partido, trouxe a Goiânia nesta segunda-feira as principais lideranças nacionais tucanas. O presidente nacional da sigla, deputado Sérgio Guerra, disse que o partido não tem apenas um nome para disputar a presidência da República, mas que ele sonha com Aécio Neves na corrida presidencial. Ele é um pré-candidato do PSDB. Porém, há outros companheiros do partido que podem, eventualmente, desejar serem candidatos. Eu acho que, de todos, ele é o que soma mais, é o que tem mais apoio do partido e fora dele. Então, se eu fosse dormir hoje apostando quem será o candidato do PSDB, eu dormiria absolutamente seguro que será Aécio Neves. Já o senador mineiro Aécio Neves, apontado como a principal liderança do partido nos últimos anos, está se preparando para o embate presidencial, percorrendo o país com um discurso afiado. O PSDB tem que estar preparado para debater todas as questões que afetam a vida das pessoas, desde as questões econômicas, né, e temos aí muito o que debater, pois o crescimento da economia no último ano foi pífio, como os temas sociais que nos interessam muito, como melhorar a qualidade da saúde pública, o financiamento da segurança pública, que é um problema crescente no Brasil, a educação de qualidade, que não veio nesses 10 anos de governo do PT. Temos uma extensa agenda, inclusive a agenda regional, que diz respeito aos interesses do Centro-Oeste, como o fortalecimento da federação, o fortalecimento dos municípios e dos estados. O PSDB deve eleger nos próximos dias a nova diretoria executiva do partido. O senador Aécio Neves vai assumir a presidência nacional do PSDB. Esta é uma estratégia para dar mais visibilidade ao pré-candidato tucano à presidência da República. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, admitiu que pode recorrer da condenação no caso Mensalão em tribunais internacionais. A declaração foi dada na noite desta segunda-feira em Natal, onde Dirceu deu palestra sobre o legado do governo Lula. Para José Dirceu, o julgamento do Supremo Tribunal Federal não foi totalmente justo. Além de José Dirceu, outras 24 pessoas foram condenadas pelo STF no processo do Mensalão. O presidente da Corte, o ministro Joaquim Barbosa, espera que os condenados estejam presos até o mês de julho. Hoje é um dia D para os estados que não exploram o petróleo. A decisão está nas mãos do Congresso Nacional. Congresso Nacional vota hoje a derrubada dos vetos da presidente Dilma à lei dos royalties. Essa medida só é possível porque a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que obrigava o Congresso a votar em ordem cronológica os mais de 3 mil vetos presidenciais, foi derrubado na última quarta-feira. O presidente eleito da Associação Goiana de Municípios, Cleudes Baré, falou sobre a importância dessa votação para os municípios brasileiros. A votação para a derrubada dos vetos, primeiro que será algo que vai marcar a história constitucional e democrática do nosso país. A derrubada de um veto presidencial
Não acontece no Brasil há décadas que isso não acontece. E depois demonstra a justeza que o Congresso Nacional há de fazer com relação à distribuição das riquezas deste país. Há tempos que o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, se beneficia da prerrogativa de estados produtores de petróleo, quando na realidade a Constituição Federal ela é muito emblemática em dizer que as riquezas do subsolo, ou seja, da terra e do mar, elas pertencem à União. A União é composta pelos entes federados, estados e municípios, de forma que a derrubada desse veto significa um alento, um acalanto no orçamento das prefeituras municipais que vivem momentos de dramaticidade financeira. Cleudes Baré também explicou que o veto da presidente Dilma é injusto e prejudica milhares de brasileiros. Não existe país rico com enfraquecimento, com empobrecimento dos municípios brasileiros. A atual política de divisão de tributos deste país é equivocada, ultrapassada e ela é injusta, concentrando no governo federal a maior parte dessas riquezas. O governo federal concentra mais de cerca de 70% das riquezas deste país e elas não são distribuídas com a mesma justeza para os municípios. E é onde mora o cidadão, é onde mora a cidadã, é onde nós temos que cumprir com as nossas obrigações constitucionais. Para finalizar, o presidente da AGM destacou o que vai acontecer se o veto for derrubado pelo Congresso Nacional. Derrubando o veto presidencial, automaticamente ele passa a ser sancionado automaticamente. Esse é o papel do Congresso Nacional e esse é o regime democrático de direito. Quando o Congresso vota uma matéria, um projeto de lei, encaminha a presidente da República, se ela não sanciona e veta, o Congresso Nacional ele tem prerrogativas para fazer a derrubada desse veto. Acontecendo a derrubada, significa dizer que o projeto está aprovado e a presidente da República fica obrigada a cumprir todas as cláusulas desse projeto, todos os artigos, todas as prerrogativas que foi estabelecida de forma unânime ou de maioria absoluta, ou de maioria simples, conforme requer o regime democrático do nosso país. E deputados goianos acreditam na derrubada do veto aos royalties do petróleo. A previsão é de que o Congresso Nacional aprecie no dia de hoje os vetos à Lei 12.734, a chamada Lei dos Royalties. Os vetos entram na pauta, furando uma fila de milhares de vetos depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Prevê-se uma sessão tumultuada. Segundo o deputado Valdivino José de Oliveira, do PSDB, a bancada goiana está coesa e a maioria dos deputados de todos os estados já se manifestou pela derrubada dos vetos. Na realidade, nós temos hoje 90% do Congresso desejoso de derrubar os vetos. Tem a impressão que vai ser uma matéria, embora truncada, principalmente pelos estados interessados em que ela não se vote, que é o caso do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, mas acredito que as obstruções não vão impedir que a grande maioria, a ampla maioria do Congresso vote pela derrubada dos vetos. A bancada goiana está coesa com relação à derrubada? Eu não vi nenhum deputado de Goiás que tivesse qualquer intenção de votar contra. Todos nós estamos propícios a votar a favor e vamos votar a favor da derrubada dos vetos. O deputado Pedro Chaves, do PMDB, também acredita na derrubada dos vetos e argumenta por que todos os estados e municípios devem ser beneficiados. Nós entendemos que essa riqueza extraída do subsolo, que é do petróleo, né, é uma riqueza de todos os brasileiros, não é uma riqueza apenas de 2 estados. E nós temos que levar em conta que as plataformas da extração do petróleo estão em alto mar, né, a mais de 100 quilômetros da costa, em alguns casos. Então, não é uma atividade que está ali no continente, prejudicando o meio ambiente do continente, para que o Estado ou o município do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo tenha essa compensação para si. Então nós entendemos que, por se tratar de uma exploração em alto mar, essa riqueza tem que ser dividida para todos os brasileiros e brasileiras. Então todos os estados e municípios deverão ser beneficiados. O secretário da Fazenda, Simão Sirineu, destaca o que vai representar para Goiás a queda dos vetos e a distribuição mais justa dos royalties.
Representa uma distribuição mais equitativa da riqueza nacional e, além disso, o Goiás terá, na ajuda aos seus gastos, principalmente de investimento, os benefícios sociais que distribui, um aporte adicional de 150 milhões. É significativo, nós gostaríamos de receber muito mais, como os outros estados que são os donos do petróleo, né? Mas essa seria a parte que nos caberia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. O presidente da República ouve a opinião de alguns governadores para a elaboração do novo Código de Mineração no Brasil. Ontem, o governador Marconi Perillo participou de uma reunião no Palácio do Planalto. A ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleice Hoffmann, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e representantes de vários setores do governo federal receberam o governador de Goiás, Marconi Perillo, e técnicos experientes, a fim de apontarem sugestões, os pontos consensuais e de dúvidas entre a União, estados e as companhias mineradoras, visando a elaboração do novo e futuro Código de Mineração, o marco regulatório da mineração no Brasil, que ainda neste mês será encaminhado para apreciação no Congresso Nacional pela presidenta Dilma Rousseff, via medida provisória. Na reunião de ontem em Brasília, o governador Marconi Perillo insistiu porque Goiás depende do marco regulatório da mineração. Nós colocamos a opinião do Estado de Goiás, que quer rapidez na liberação das lavras e das pesquisas, que quer a rapidez na definição desse novo marco regulatório, para que projetos muito importantes, como de exploração de níquel, de exploração de ouro, dentre outros minerais, possam ser startados. Alguns projetos de mineração, projetos vultosos, que vão importar em bilhões de reais de investimentos, dependem dessa decisão. E eu saio daqui feliz porque percebo que há uma determinação do governo em agilizar esses procedimentos todos para que até o final de março já chegue no Congresso Nacional esse projeto e haja rapidamente uma definição em termos de marco regulatório da mineração. Eu preciso apresentar para eles como é a nossa mineração em Goiás? Olha, discutimos muita coisa, falamos de quase tudo o que a gente faz com o fundo mineral, com o gabinete de gestão de mineração, o que a gente faz com a metágua em liquidação e as políticas que nós temos adotado para induzir e diversificar e dar celeridade ao setor de minérios em Goiás. De Brasília, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h22. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas vai votar hoje o requerimento de convocação do diretor-presidente da Norte Energia, Duílio Figueiredo. Ele é responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O presidente da CPI, deputado Arnaldo Jordi, quer explicações sobre o funcionamento de um prostíbulo dentro do canteiro de obras da hidrelétrica. O local foi alvo de operação da Polícia Civil paraense por manter menores de idade, mulheres e travestis em cárcere privado e em condições degradantes. 7h23. O mundo em sua casa. Política internacional. Os cardeais da Igreja Católica fizeram ontem as 2 primeiras congregações gerais, que são reuniões preparatórias que antecedem o conclave, que vai escolher o novo Papa. Os encontros duraram cerca de 5 horas e tiveram a participação de mais de 140 religiosos. A data do início do processo para a escolha do novo pontífice ainda não foi definida. Faltam chegar a Roma 12 cardeais que vão votar no conclave. Uma nova congregação vai acontecer hoje, terça-feira. O que muitos dizem é que o brasileiro Dom Odilo Scherer estaria cada dia mais forte. O conclave ainda não tem data para começar. Ainda é cedo para se falar em nome de possíveis candidatos, mas já existiria um consenso de que o próximo Papa seja eleito antes da Semana Santa. Assim, cada cardeal voltaria para celebrar a Páscoa na sua diocese. O conclave é dominado por cardeais europeus, a maioria deles italianos. 7h24. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
Os promotores Fernando Krebs e Sandra Mara Garbellini recomendaram à Procuradoria-Geral do Estado a mudança na entidade realizadora dos concursos públicos da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, determinando o afastamento da UEG dos certames. A medida, segundo afirmam, é para que se possa garantir a licitude e a validade regular dos concursos, bem como agilidade e eficiência, respeitando-se a legislação vigente. O Ministério Público de Goiás recebeu denúncias de uma possível fraude na prova do último dia 24 de fevereiro. Candidatos constataram que as respostas das questões objetivas seguiam uma sequência numérica e de letras que tinham correspondência em todos os tipos de provas aplicadas. Ao todo, 7 concursos foram suspensos no estado. E a auditoria da Universidade Estadual de Goiás concluiu que não houve fraude nos concursos realizados pela instituição. A informação é do reitor Haroldo Heimer, que solicitou ontem à Secretaria de Segurança Pública investigação mais detalhada com a participação da Polícia Civil. Agora são 7h26. Polícia prende quadrilha que roubava veículos de luxo em Goiânia. 2 mulheres fazem parte do bando. Apontados como responsáveis pelo roubo de pelo menos 5 carros de luxo em Goiânia somente nos últimos dias, Júlio César Martins Ferreira, de 22 anos, Priscila Bianca Moraes, 20, Nayara Peixoto Vieira, 19, Rodrigo do Nascimento Mendes, de 26, e Flávio Marques Alves, também 26 anos, foram presos pela Polícia Civil. Comandados por Tainã Vaz da Silva, que conseguiu fugir, os jovens, segundo o titular da Delegacia Estadual de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos Automotores, delegado Edson Carneiro Caetano, gastavam o dinheiro dos assaltos em festas e viagens. Uma quadrilha especializada em roubos de veículo, clonagem de veículo, agia com a mão armada, extremamente violentos, e tinham as pessoas que cada um tinha uma participação especial. Tem um dono do Lava Jato, onde eram escondidos veículos após o roubo, era lavado e clonado as suas placas naquele local, posteriormente levava-se para a casa do Tainã, que tinha já preparado junto com um pessoal vindo de Mato Grosso já para poder estar esquentando esses veículos e posteriormente levar, a gente acredita que para Mato Grosso para trocar por drogas. Qual a participação das mulheres aí nessa trama? As mulheres, como pode ver pelas fotografias, dirigiam os veículos, as mulheres faziam tabulação, ajudavam a adulterar os veículos, levavam recado, passavam informações. O pessoal aí roubava e curtia a vida com o dinheiro do roubo. Como dizem no linguajar dos bandidos, a vida louca, né? Eles roubam das vítimas e ficam dirigindo, como tem as fotografias, dirigem os veículos clonados, só carrão, dirigindo e posteriormente vai para clubes, curtir, passear com o dinheiro tomado em assalto. E todas as fotos deles, você pode ver que a maioria eles fazem os gestos, todos de estarem com arma e revólver. Os 5 presos foram autuados em flagrante por crimes de formação de quadrilha e adulteração do sinal identificador de veículos, sendo que Nayara, que foi flagrada com uma pistola com numeração raspada, responderá também por posse ilegal de arma de fogo. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Assassinato de mototaxista mobiliza categoria que busca parcerias para garantir maior segurança aos profissionais. O mototaxista Ruberlândio Pereira dos Anjos, de 43 anos, foi encontrado morto em um lote baldio no residencial Nova Aurora, em Goiânia. O presidente do Sindimoto, o Sindicato dos Mototaxistas e Motoboys de Goiás, Wilton Lopes Arruda, diz que a categoria recebe a notícia de mais esse crime com tristeza e indignação e fala da necessidade da criação de parcerias com a polícia para aumentar a segurança desses profissionais. Em menos de 15 dias a gente perde 3 amigos, pai de família, trabalhador, que não tinha rincha com ninguém, por umas mortes bruscas dessas. Então vamos fazer um pedido ao Comando Geral da Polícia, ao Batalhão de Trânsito, para estar intensificando muito as abordagens ao passageiro do mototaxista, porque isso vai estar nos ajudando muito e voltar a estar fazendo aquele curso no Raça, onde a gente fazia lá no batalhão de choque junto com a equipe do Doideira lá. A gente combinava sinal de farol, combinava vários sinais para estar comunicando a polícia, para a polícia estar abordando a gente, para estar verificando o passageiro. Hein? A Polícia Militar trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Homicídios. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30.
A Polícia Civil prendeu 19 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Rio Verde e Santa Helena de Goiás. 17 tinham antecedentes criminais. Também foram apreendidos 1,5 kg de pasta base de cocaína e cerca de 320 litros de defensivos agrícolas furtados. Segundo a polícia, 3 reeducandos comandavam grande parte do tráfico de drogas de dentro das celas. Goiânia está mais violenta nestes 2 primeiros meses do ano. Em apenas 2 meses, Goiânia registra 82 assassinatos, conforme levantamento da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. O número é maior do que do ano passado, quando houve 72 casos em janeiro e fevereiro. Também maior que de 2011, quando aconteceram 71 homicídios nos 2 primeiros meses do ano. O delegado Murilo Polatti, que assumiu a delegacia nesta segunda-feira, aponta possíveis soluções para mudar esta realidade. Estamos assumindo agora a delegacia. Temos a promessa da diretoria e da Secretaria de Segurança Pública no incremento, tanto de material humano quanto logístico, para a delegacia de homicídios e num trabalho conjunto também, numa aproximação com a delegacia de narcóticos, os distritos de Goiânia e também com a Polícia Militar, que faz o papel preventivo. Nós tentaremos minimizar essa situação de violência. Não é fácil, nós sabemos que essa situação ela vem crescendo vertiginosamente, mas, por outro lado, nós temos algumas ideias a serem implantadas em conjunto com a Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Já estamos providenciando o georreferenciamento, o mapeamento de todos os crimes de homicídio do ano passado até a presente data, para que a gente consiga levantar as situações e as localidades mais frágeis de policiamento dentro da capital. Delegado Murilo Polatti relaciona os principais motivos dos homicídios. São inúmeros os motivos, grande parte deles em razão do uso e tráfico de drogas. Infelizmente o crack ele tem um efeito muito potencial, é ofensivo, a pessoa se torna dependente com poucas pedras. E, infelizmente, o usuário ele tem se tornado um pequeno traficante também para sustentar o vício. Os traficantes, por sua vez, acabam cobrando. Os mesmos que não tendo a possibilidade de quitar suas dívidas acabam sendo ceifados também. Nós temos outras situações, infelizmente a futilidade da vida se tornou muito clara. Nós temos brigas de trânsito, brigas de marido e mulher, nós temos moradores de rua brigando entre eles. Neste começo de março, a polícia contabilizou até o início da tarde de ontem 4 homicídios, média de 1 por dia. O delegado Murilo Polatti acrescenta e diz que faltam políticas públicas na área de segurança para conter a violência. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Projeto resgata parte da história da ditadura militar em Goiás. O resultado do trabalho de pesquisa, que inclui depoimentos de anistiados políticos, pode ser visto no documentário Se Um de Nós Se Cala, que vai ser apresentado em Goiânia. O documentário, elaborado pela ANIGO, a Associação dos Anistiados pela Cidadania e Direitos Humanos de Goiás, e o projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, retrata parte da história da resistência ao regime militar no Estado. O presidente da ANIGO, Hélio Cabral, explica que o trabalho é rico em informações e reuniu depoimentos de anistiados políticos, documentários e arquivos públicos e de jornais. São 30 depoimentos de anistiados políticos que lutaram contra a ditadura militar em Goiás. Todos os depoimentos foram registrados em meio audiovisual, transcritos e geraram um documentário. Também foram reunidos e digitalizados documentos do acervo pessoal de cada depoente que ilustre e ou atesta suas histórias, além de materiais disponíveis em outras fontes de pesquisa. Hélio Cabral comenta a importância do projeto, que resgata e revela os motivos pelos quais Goiás foi o único estado brasileiro que sofreu intervenção militar e como a ditadura se desenvolveu entre os goianos resistentes ao regime. Isso aí é para resgatar a memória viva desse período, através dos depoimentos dos 30 anistiados políticos que sofreram, foram presos, torturados, e que conta como foi esse período aí. É um documentário que resgata e revela os motivos pelos quais Goiás foi o único estado brasileiro que sofreu intervenção militar, como a ditadura foi brutal com os goianos, que ousaram não se calar. O documentário Se Um de Nós Se Cala será apresentado hoje, terça-feira, no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa. As informações coletadas para a elaboração do trabalho estão também disponíveis no site da associação,
www.anigo.org.br. Fernanda Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Começa a fiscalização de peixarias em Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, começou uma operação de fiscalização nas peixarias de Goiânia. De acordo com Eva Lúcia Espíndola, fiscal de saúde pública, vão ser verificados 120 estabelecimentos cadastrados e as peixarias localizadas nos grandes supermercados da cidade. Nesse período agora nós temos a Quaresma, né, que é tradição da Igreja Católica, a redução no consumo de carne vermelha, consequentemente o aumento do número de carnes brancas, né, os pescados em geral, principalmente o peixe. Com o aumento do consumo, aumenta-se também a compra pelos comerciantes, né, e aumenta o risco sanitário se esse produto não for bem acondicionado, não tiver nas condições de temperatura e armazenamento adequado, se não estiver sendo manipulado adequadamente. Eva dá algumas dicas que devem ser lembradas na hora de comprar o pescado. Em primeiro lugar, ele vai comprar esse pescado em estabelecimentos que têm alvará sanitário. Então, ele vai observar que o alvará sanitário ele tem de estar exposto, ele não pode estar guardado dentro do estabelecimento, ele tem que estar visível ao consumidor. Observado isso, dentro do estabelecimento ele vai ver as condições de armazenamento desse pescado, que são proteção contra poeira, sujidades, ele não pode estar exposto, o bacalhau, por exemplo, desfiado, ele não pode estar em bancas expostas, abertas à degustação, a saliva, a poeira, ele vai observar o pescado congelado, ele não pode estar sensível ao toque. Quando você aperta, ele tem que estar duro como pedra. 5 equipes de fiscais participam da operação, que vai até o dia 20 de março. Os estabelecimentos que não estão cumprindo as regras podem ser autuados e até interditados. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. O Procon Goiás autuou 10 restaurantes em Goiânia por armazenarem alimentos incorretamente. A fiscalização, que durou 3 dias e foi realizada na última semana, percorreu 14 estabelecimentos da capital. Vamos conversar agora com a gerente de fiscalização do Procon Goiás, Aline Montalvão. Bom dia. Bom dia. Aline, quais os problemas foram detectados pela fiscalização? Nós encontramos nesses 10 restaurantes produtos vencidos, já estavam ali impróprios para o consumo, e alguns alimentos armazenados de forma incorreta. Não estavam embalados em recipientes corretos, estavam jogados em cima de outros que podiam pegar gosto e cheiro, né? Então a gente retirou todos de circulação. Quais são as punições previstas para esses casos? Bem, no caso, cada estabelecimento vai ter um prazo aí de 10 dias para estar apresentando a defesa. Esse processo ele vai tramitar no jurídico e lá que vai ser certificado o valor da multa, de acordo aí se já foram autuados por esse tipo de problema, qual a gravidade aí da infração e de acordo com o porte econômico de cada empresa. Aline, boa parte desses restaurantes está situada em áreas nobres da capital? Exatamente. A gente resolveu mapear dessa forma, mesmo porque é um maior fluxo de consumidores ali nessas regiões. Pegamos a região central, por existir um grande fluxo também de consumidores na hora do almoço, e essa região ali de setor marista, para estar verificando isso aí, já que a partir do final de semana aí, quarta, quinta-feira, já o movimento já é muito grande aí nesses locais. E essa fiscalização do PROCON foi motivada por alguma denúncia? Não houve nenhuma denúncia, foi pensado mesmo pela própria gerência de estar realizando isso, já que é um trabalho que pouco se vê sendo realizado e se é pouco divulgado. Então é mais para prezar aí pela saúde do consumidor e pelo fato de se pagar muito caro aí e é um costume do goiano sempre frequentar bares, a gente resolveu aí tomar essa direção aí para bares e restaurantes. A fiscalização vai abranger outros estabelecimentos? Nós temos esse planejamento para essa semana ainda, para estar aí abrangendo outros locais de grande frequentação aí pelo público goiano. Aline, o consumidor ele pode ajudar nesse trabalho do PROCON? Com certeza. Estabelecimentos que ele for achar que tem alguma coisa de diferente no gosto da comida, ele pode estar solicitando a fiscalização do PROCON pelo telefone 151, fazendo essa denúncia. A gente vai estar comparecendo ao local para estar procurando aí nos depósitos e na própria cozinha do estabelecimento se existem ali produtos vencidos ou não. Gerente de fiscalização do PROCON Goiás, Aline Montalvão, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia.
Obrigada, bom dia. O gerente do PROCON falando sobre a operação nos restaurantes em Goiânia. O PROCON Goiás autuou 10 restaurantes em Goiânia por armazenagem de alimentos de forma incorreta. Agora são 7h40. Iluminação especial em Goiânia homenageia as mulheres. Durante todo o mês de março, quem transitar na capital vai se deparar com uma iluminação diferenciada em vários espaços da cidade. Praças com nomes de mulheres, maternidade e igrejas são iluminadas com lâmpadas de cor lilás. As luzes já foram acionadas no viaduto Latif Seba, popularmente conhecido como Praça do Ratinho, na maternidade Nascer Cidadão e na paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Vila Itália. Também foram decoradas as praças Benedita Silva Lobo, no setor Coimbra, conhecida como Praça do Cigano. No centro, a Maestra Maria Helena Peclar, ou Praça da Cirrose. Já no setor universitário, a iluminação será voltada para o monumento de uma mulher grávida. O mesmo vai ocorrer na Praça das Mães, no setor oeste, e no coreto da Praça Cívica. De acordo com a diretora de iluminação da Comurg, Dina Guimarães, a iniciativa começou no ano passado e visa homenagear as mulheres. A Secretaria da Mulher novamente provocou essa iluminação, esteve aqui conosco solicitando essa parceria novamente. E daí uma homenagem que o nosso presidente resolveu fazer para que a gente de alguma forma homenageássemos as mulheres. O viaduto está maravilhoso ali da Praça do Ratinho, modéstia à parte, está muito bonita, tá? Ficou muito bonita a iluminação lá do viaduto da Praça do Ratinho. Tá lá, quem quiser conferir, dá uma passada lá para estar olhando. A decoração especial em homenagem às mulheres pode ser vista até o final deste mês. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. A polícia de Goiás prendeu em Umas uma costureira de 51 anos suspeita de assassinar Raimunda Vieira, de 34 anos, e sequestrar os filhos gêmeos dela, de apenas 8 meses. Raimunda estava desaparecida com as crianças desde a última quinta-feira. O corpo dela foi encontrado ontem à noite em um canavial na zona rural de Itaúsu. Os bebês estavam na casa de uma conhecida da costureira em Umas. As crianças passam bem. A costureira nega os crimes. 7h42. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O técnico Luiz Felipe Scolari faz hoje às 15h a segunda convocação após voltar à seleção brasileira. A lista vale para os amistosos contra a Itália no próximo dia 21 em Londres e contra a Rússia no dia 25 deste mês em Genebra. Esses 2 amistosos serão os últimos com a equipe completa antes da disputa da Copa das Confederações em junho. Há um jogo marcado para o dia 24 de abril contra o Chile no Mineirão, porém serão usados atletas que atuam somente aqui no Brasil, sem a presença dos que jogam no exterior. No início de junho, os amistosos contra Inglaterra e França, no Maracanã e na Arena Grêmio, serão disputados já com o grupo convocado para a Copa das Confederações. Lembrando que Luiz Felipe Scolari reestreou com derrota na seleção brasileira. O primeiro jogo ele perdeu com a seleção de 2-1 para a Inglaterra. E agora Campeonato Goiano. Terminou ontem o primeiro turno do Campeonato Goiano de Futebol. O Goiás foi ao Jonas Duarte, goleou 4-0. O Goiás fechou a participação no primeiro turno do campeonato goleando fora de casa. Ontem 4-0 contra o Anápolis.
2 gols do atacante Walter, um de Neto Baiano e o outro de Amaral. Goiás completando 9 jogos sem perder no Campeonato Estadual, 7 vitórias e 2 empates. Jogadores de folga na terça-feira e na quarta, às 9 horas, acontece a representação, quando o Goiás inicia a preparação para o clássico de domingo contra o Vila Nova, no Serra Dourada, às 4 horas. O zagueiro Valmir Lucas e o meia Renan Oliveira estão à disposição do técnico Anderson Moreira. O Goiás completo para enfrentar o seu maior rival, domingo no Serra Dourada. O Goiás, que é o único invicto no Campeonato Goiano, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de voltar a vencer o Atlético, começa a preparar a equipe para o jogo contra a Aparecidense. A reapresentação dos jogadores do Atlético acontecerá hoje à tarde, no CCT do setor Urias Magalhães. O técnico Valdemar Lemos, juntamente com os jogadores, comemorando uma semana pela frente. Próximo jogo, segunda-feira, 8h30 da noite, no Serra Dourada, diante da Aparecidense. Até lá, muito tempo para cuidar do time atleticano, que está bem agora, posicionado na tabela. Faltando aí apenas 2 pontos para entrar no G4, o grupo de classificados à próxima fase. Semana que vem será uma semana importantíssima, com o clássico entre Goiás e Vila no Serra Dourada. Se o Vila perder e o Atlético vencer na segunda-feira, fatalmente estará no G4. O presidente do clube quer um orçamento no valor de aproximadamente 12 milhões de reais nessa temporada. Só resta saber da onde virão esses valores. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Vila Nova, as atenções se voltam para o clássico de domingo contra o Goiás. A reapresentação geral dos jogadores do Vila Nova acontece nesta manhã de terça-feira. Ontem, apenas os jogadores que não participaram do jogo em que o Vila decepcionou o seu torcedor, perdendo para o Grêmio Anápolis por 2-1, é que treinaram. O técnico Dario Pereira pretende ter uma longa reunião com o grupo e mais uma vez cobrar um melhor empenho. O volante Osmar está voltando aos trabalhos e deve ser uma das novidades do Vila Nova para o jogo deste domingo contra o Goiás, jogo às 4 da tarde no estádio Serra Dourada. Sinal de alerta ligado para o Vila Nova, já que a equipe estacionou nos 13 pontos e vê alguns concorrentes se aproximando do G4. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h48. Grêmio e Caracas jogam por liderança na Libertadores. O Grupo 8 da Copa Libertadores tem uma escrita curiosa. Até agora, nos 5 jogos disputados, só os times visitantes venceram. Nesta terça-feira, o Grêmio recebe o Caracas às 9h30 da noite em Porto Alegre e tenta mudar essa história para terminar o primeiro turno na liderança. As duas equipes têm 3 pontos e quem vencer fica com a ponta, porque ambos têm saldo melhor que o do Fluminense, que chegou a 6 pontos na semana passada ao vencer o Huachipato por 2-1 no Chile. E um gigante vai tombar. Acostumados a grandes batalhas, Manchester United e Real Madrid lutarão pela sobrevivência na Liga dos Campeões da Europa, em jogo que terá como palco, na tarde de hoje, o estádio Old Trafford. A partida de ida terminou em 1-1, que dá ao time inglês a chance de passar para as quartas de final com um empate sem gols. A grande atração do confronto será o português Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. 7h49. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria da Fazenda lembra aos proprietários de veículos com placa final 3 que a primeira parcela do pagamento do IPVA vence hoje. A segunda parcela vence dia 2 de abril e a terceira, ou cota única, no dia 6 de maio. Valorização do hectare de terra chega a mais de 200% no Brasil em uma década. A cotação média do hectare destinado ao agronegócio passou de R$ 2.280 em 2003 para R$ 7.470 em 2012, um aumento de 227%.
Em Goiás, a média de valorização é a mesma, mas existem áreas mais caras. Por exemplo, o hectare em Goiatuba chega a R$ 16.200 e em Rio Verde a R$ 20.000. Leonardo Machado, que é assessor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, explica as principais razões da alta. A questão da expansão dos grãos, dos preços dos grãos principalmente, com o aumento dos preços dos grãos, você tem um aumento do preço da terra. A questão da demanda pela terra, né? A questão também das leis ambientais, que fazem com que dificulte a abertura de novas áreas, a questão da cana-de-açúcar, que demanda por terra também, concorre com a terra, com os grãos. Então você tem todos esses fatores que fazem com que o preço da terra se eleve muito, muito rápido, nas regiões mais formadas de agricultura, né? Para a próxima década, a projeção é a seguinte: se a demanda por grãos como soja e milho aumentar, então automaticamente vai pressionar o preço das terras agricultáveis. Leonardo Machado explica por que alguns produtores já estão buscando terras em outros estados. O sudoeste do estado é uma região mais procurada, principalmente a região da Chapada Verde, que é uma região mais alta e mais plana, passando para essa região do sul, do sudeste, do entorno de Brasília, que são as regiões mais consolidadas, né? Tanto que os produtores de lá têm começado a buscar terras em outras fronteiras agrícolas, como a região do Vale do Araguaia, alguns têm ido para o Tocantins, para a região do Maranhão, Piauí, à procura de terras mais baratas, porque realmente em Goiás valorizou-se muito o pedaço de chão. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Ministério do Trabalho e Emprego informou que cerca de 1.700.000 trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP. O prazo para retirar o benefício é até o dia 28 de junho. Quem tem direito e ainda não foi buscar o valor de R$ 678 será notificado pelos Correios. Em Goiás, o montante chega a 43 milhões de reais. O embaixador da Bélgica firma parceria com o governo do estado. O embaixador da Bélgica no Brasil, Joseph Smets, esteve com o governador Marconi Perillo nesta segunda-feira para discutir investimentos belgas no estado, sobretudo nas áreas de educação, ciência e tecnologia. De acordo com o embaixador, é interesse da Bélgica ampliar ainda mais as parcerias com o estado. E com o senhor governador falávamos mais principalmente sobre dois setores. Primeiro setor, a cooperação tecnológica e científica. Já temos contatos entre universidades e vamos desenvolver esses contatos, mas também contatos entre empresas. E temos a ideia, e o senhor governador foi muito claro sobre isso, de fazer aqui na Goiânia um dia ou mesmo uma semana belga e de fazer no programa uma parte universitária, uma parte missão cultural e uma terceira parte de contatos comerciais. Segundo o secretário de Assuntos Internacionais, Eliche Diak, além do intercâmbio de alunos da UEG para a Bélgica, o governo estuda utilizar o porto de Antuérpia para o envio de produtos goianos à Europa. Atualmente, Goiás utiliza o porto de Roterdã, na Holanda, que já estaria sobrecarregado. Essa visita do embaixador belga faz parte desse novo planejamento de nova inovação dentro do estado de Goiás. Além do que o governador falou em intercâmbio educacional, ciência e tecnologia, bem como na área de transporte. Hoje, o maior porto que leva nossos produtos para o exterior é Roterdã, da Holanda, e esse porto já está muito esgotado, então estamos olhando agora o porto de Antuérpia, que também perto de Roterdã, que poderia ser também entreposto para os nossos produtos goianos no exterior. Atualmente, a Bélgica mantém uma empresa de energia elétrica em Minasul, no norte goiano. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Resolução da Anatel determina que ligações de celular refeitas sejam cobradas como a mesma ligação. Em vigor desde 28 de fevereiro, a medida foi motivada pelas quedas constantes nas ligações de consumidores que possuíam planos que cobravam por ligação feita. Agora, o prazo para você refazer a ligação que caiu e pagar apenas uma é de 2 minutos. O presidente do PROCON municipal, Miguel Thiago, explica para que tipo de ligação a medida é válida. A partir do dia 28 de fevereiro ela está em vigor. Vamos dar um exemplo bem prático. Ele está falando ali
com a outra pessoa no outro número. A linha cai. Ele vai ligar imediatamente e não vai pagar nova ligação. É como se fosse uma sequência. Ela é válida para todos os planos, todos os telefones móveis. Ou seja, à medida que a linha cai e é feita uma nova ligação do mesmo código de origem para o código de destino dentro de 120 segundos, é considerado uma ligação só. O consumidor deve ficar então atento. Para os clientes pós-pago, vai ser mais fácil fiscalizar em função da fatura. Mas Miguel Thiago explica que o cliente pré-pago também pode acompanhar a cobrança. Para o telefone pré-pago é complicado, ele precisará pedir a sua fatura, requerer na operadora. Mas aqueles que recebem as suas faturas, ele poderá conferir essas ligações detalhadamente. É bom que ele faça essa conferência, porque para ele não é difícil, a conta vai chegar, ele vai conferir se tem essa cobrança de ligações nesse intervalo de tempo. Para quem paga a ligação por tempo, haverá soma dos segundos e minutos de todas as chamadas sucessivas. Já quem paga por ligação, as chamadas sucessivas vão ser consideradas uma só, para efeito de cobrança. O telefone do PROCON Municipal para denúncias é 0800 646 0156. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. Abertas inscrições para mais 5.000 bolsas universitárias. O programa é mantido pelo governo do estado e coordenado pela Organização das Voluntárias de Goiás, OVG. As inscrições estão abertas desde o último dia 1º e terminam às 18 horas do próximo domingo, dia 10. Podem ser feitas através do site da OVG, www.ovg.org.br. Ao todo, são 5.000 bolsas, 4.000 parciais, 1.000 integrais. O coordenador da OVG, Afrânio Gonçalves, alerta os interessados para os dois aspectos. Quem trancou matrícula porque não tinha condições de pagar mensalidades pode se inscrever e aconselha não se deixar para a última hora. É muito importante que os interessados não deixem para a última hora. O último dia vai ser dia 10, então é muito importante que os interessados façam logo a sua inscrição. Não tem prorrogação? Não tem prorrogação. A bolsa integral era para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos e a bolsa parcial para estudantes de renda familiar de até 6 salários mínimos. E é importante ressaltar, Libório, que tem muitos estudantes que às vezes estão com a matrícula trancada, porque não tiver condição de pagar. Esses alunos têm vínculo com a faculdade, então eles podem fazer inscrição. Em sendo contemplado, em sendo classificado, eles podem serem beneficiados. Que avaliação geral você faz desse programa Bolsa Universitária hoje? É um dos programas mais importantes dos governos Marconi e Perillo. Quer dizer, desde 99, quando ele implantou esse programa, ele poderia ter decidido por investir em outro setor do Estado, mas ele preferiu investir nas pessoas, investir no cidadão, porque através da qualificação, da formação, da profissionalização, os jovens têm melhores condições de arrumar melhores empregos. Com isso ele vai melhorar sua autoestima, melhorar as condições da sua família e, de consequência, vai ter uma participação mais qualitativa nesse processo de desenvolvimento que o Estado de Goiás tem experimentado nos últimos anos. Para você ter uma ideia, já são mais de 126 mil jovens que tiveram acesso a esse benefício desde 1999. E no final de 2011 nós aprovamos medidas muito importantes. Criamos a Bolsa Integral, instituímos o regime da meritocracia, qual seja, no primeiro semestre todo mundo recebe 80% do valor de mensalidade após o desconto de pontualidade, limitado a R$300. A partir do segundo semestre, quem define o valor do benefício é o próprio aluno. O seu desempenho acadêmico no semestre anterior é que define o benefício no semestre seguinte. Então foram mudanças muito importantes e a expectativa, a intenção do governador Marconi Perillo e da presidente Valéria Perillo, presidente do OVG, é de que nós cheguemos no final desse terceiro mandato contemplando 150 mil jovens goianos. A lista dos convocados para entrevista será divulgada no próximo dia 18 no site da OVG, de acordo com a disponibilidade de vagas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Terminou na noite de ontem o primeiro dia de julgamento do goleiro Bruno Fernandes e da ex-mulher dele no Fórum de Contagem, em Minas Gerais. Os dois são acusados de assassinar a ex-amante do goleiro, Elisa Samúdio, com quem Bruno teve um filho. 10 das 15 testemunhas não vão participar do julgamento. O advogado do atleta dispensou parte delas e outras 2 não compareceram.
Agora são 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência dos sistemas de rádio Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.